Bom dia a todos! Hoje é dia 27 de janeiro, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safrasul. Nós estamos no verão, um período muito chuvoso, e isso na verdade é uma informação bem importante porque hoje eu tô aqui para conversar com o Walker sobre a terminação intensiva a pasto no período das chuvas. Walker, seja muito bem-vindo, obrigada por participar novamente aqui com a gente. Novamente, muito obrigado, Maria Luísa, por outra oportunidade de estar aqui. E estamos aqui começando mais um ano, 2021. Desejo a todos aí um ano com muita saúde, que é o que a gente está mais precisando nesse período. Realmente o tema é bastante oportuno, né, em função do período, e estamos aí vivendo um momento com bastante chuva, né, demorou, mas chegou, e é importante, a terminação ela se faz em qualquer período do ano, né? E muita gente às vezes fica receoso de fazer nessa época por conta do uso de concentrado, mas a gente tem janelas de oportunidade que a gente vai estar vendo ao longo da apresentação. E assim, a pecuária brasileira ainda é uma pecuária muito consolidada, baseada em pastagens. E às vezes a gente abusa muito das pastagens nesse período do ano, mas é importante a gente se preocupar agora com questões de lotação, enfim, né, da viabilidade do sistema, para que a gente possa também entrar no período das secas com um volume de massa e que a gente tenha uma lotação saudável dentro da propriedade. Bom, Walker, período de muitas chuvas, né, no Brasil inteiro nessas últimas semanas. E eu queria começar te perguntando quais são as vantagens em fazer a terminação desses animais nesse período das chuvas. Ok. Primeira vantagem, né, da terminação nesse período tá consolidada no ganho de peso, como a gente vai ver agora nos slides, né? Então, a gente tem como vantagem ganho de peso, a gente tem um acréscimo do GMD nos animais, a gente tem um aumento da lucratividade por hectare, né? Então, quando a gente intensifica a terminação usando pasto, e aí a gente tem uma queda no custo da arroba produzida em função dos insumos hoje, né? Milho, farelo de soja, enfim, do núcleo, né? A gente consegue aumentar essa produção por hectare. Quando eu aumento a produção de arroba por hectare, consequentemente, eu tenho esse aumento da lucratividade. Por outro, também a gente tem a lotação, o aumento da lotação por hectare. Então, eu consigo concentrar um volume maior de animais numa área menor. E eu tenho um aumento significativo também na qualidade da carcaça, uma vez que eu estou intensificando o trato, que eu estou aumentando a oferta de concentrado, principalmente em animais inteiros, que hoje a castração é algo que está saindo em desuso, né, na pecuária. É visto que um animal que não é castrado, ele consegue colocar praticamente uma arroba a mais do que um animal castrado. E hoje, nesses custos de produção da arroba, assim, nos custos da arroba produzida, quanto mais volume de carne nós fizermos, melhor vamos ser remunerados. Enfim, a gente consegue então, para que nós tenhamos uma qualidade de carcaça, é importante que a gente aumente essa oferta de concentrado dos animais, e com isso, consequentemente, a gente vai ter uma redução de pasto, como a gente vai ver nos próximos slides. E, consequentemente, uma maior produção por área, quando a gente consolida a fazenda como um todo. Entendi. E qual que é o impacto dessa terminação intensiva na lotação do pasto? Joia. Muito bem, Maria Luísa. Como a gente está vendo nesse slide próximo aí, então a gente está observando que a partir do momento que a gente aumenta a oferta de concentrado, que está representando ali as colunas em azul, a gente tem uma redução do consumo de pastagem. Com isso, a gente consegue aumentar a lotação dos animais, porque nós temos uma redução, a partir do momento que eu saio de 1,5% a 2%, a 2,2% do peso vivo do consumo de concentrado, eu tenho uma redução no consumo de pasto, que ela pode chegar em torno de 60% a 70%, dependendo da dieta. Como nós estamos falando em período de chuva, a gente vai estar balizado mais ou menos nessa época num consumo em torno de 1,7% a 1,8% do peso vivo, onde a gente vai estar trabalhando em torno de 4 até 6 UAs por hectare. Isso a gente está falando um animal que vai entrar em torno aí de 420
a 450 kg de peso vivo e vai sair em torno aí de 590 até 600 kg de peso vivo. Estamos falando, se a gente converter isso em arroba, nós estamos falando algo em torno aí do animal entrando em 14, 15 arrobas e saindo em torno de 20 a 21 arrobas, que é o que eu estava dizendo anteriormente. Quanto mais carne a gente conseguir produzir, aí é rendimento de ganho, que é a produção de carne. Uma coisa é peso vivo, que é o que o animal faz como um todo na carcaça, outra coisa é o rendimento de ganho, que é o que ele vai produzir de carne. Então, quanto mais carne produzir, consequentemente, maior vai ser a remuneração desse animal e, por consequência, do lote e também o lucro por hectare, vamos dizer assim. Walker, eu queria saber com você como que a gente pode otimizar a distribuição da ração aos animais no pasto. Joia. Quando a gente pensa em intensificação do trato dos animais, né, intensificar a oferta de concentrado, muito se discute ou muito se tem medo também, mas isso vai impactar no meu operacional na fazenda. Hoje a gente tem ferramentas que facilitam muito essa distribuição do concentrado na propriedade. Então a gente pode estar fazendo uso aí de vários equipamentos, como eu vou estar mostrando nesse slide na sequência. A gente pode estar usando até calcareadeiras, né, que fica às vezes parado na fazenda por muito tempo. Geralmente ela tem um uso aí de uma vez por ano, fazendo a adaptação nela, como a gente está vendo nas ilustrações aí, com adaptação de chupim. Hoje a gente tem alguns DRPs que já são comprados prontos, algumas fábricas já produzem, que é o distribuidor de ração a pasto. Então, assim, hoje está muito fácil fazer a operação de distribuição quando a gente pensa em optimizar o trato na propriedade, né? Então, pensando em distribuição de ração, é muito fácil hoje fazer essa operação. Walker, vamos voltar um pouquinho então. Eu sei que você tem alguns gráficos ali para nos mostrar, alguns slides. Pode mostrar eles um pouquinho para a gente? Vou voltar ali, Maria Luísa, voltando aqui nos slides. Então, a gente estava falando agora há pouco da granelização na distribuição, né, de como que a gente distribui. E aí, voltando nessa questão da intensificação, a gente vê ali, e isso está atrelado também com a lotação de pastagem, que conforme a gente vê aí a estimativa de ganho de peso, conforme o suplemento que a gente dá, a gente tem os ganhos médios ao longo do ano. Então, quando eu uso só sal mineral, que está representando ali pela linha azul, a gente vê que a gente tem um decréscimo de ganho nos meses de seca e tem um ganho nesse período de águas que gira em torno aí de 600 a 700 gramas média diária no sal mineral. A partir do momento que eu aumento essa intensificação, ou seja, que eu aumento a oferta do suplemento, vamos falar aí em torno de 0,3% a 0,5% do peso vivo, eu já tenho um aumento de ganho de peso e reduzo a curva eu minimizo a curva durante o período seco. Mas focando agora em período das águas, a gente tem ganhos aí que às vezes ultrapassam 1 quilo dia. Como a gente vem falando aí, como a gente mostra ali na linha vermelha, que está representando a suplementação 0,3% a 0,5%. Como eu faço o aumento da ingestão de concentrado, por consequência também eu tenho um aumento de ganho diário, quilo por cabeça dia. Então, representando aí nesse gráfico que vocês estão vendo, a partir do momento que eu aumento o consumo de concentrado, eu tenho um acréscimo do ganho de peso. Então, quando ele chega ali a 6 quilos de consumo, que isso vai dar mais ou menos 1% a 1,2%, ou às vezes 1,5%, a gente tem ganhos muito próximos ali de 1,5 kg por dia. Nessa época agora de chuva, os ganhos são eles são mais limitados um pouco, porque a gente também tem uma oferta maior de capim, mais tenro, né, de brotos, onde o animal tende a um pouco buscar mais o volumoso, no caso o pasto. Então, com isso, a gente tem um ganho médio diário que vai estar em torno de 1,2 kg a 1,3 kg, mas se comparado à suplementação, voltando no slide ali, quando a gente faz o uso do proteinado,
né? Então, quando a gente, no caso aqui, saí da ração e voltei no proteinado, os ganhos quando eu faço, quando eu entro com a ração nos animais nesse período, eles são superiores a quando eu faço uso do proteinado. Lógico, voltando aí, estou usando ração e eu estou fazendo efeito substitutivo de pasto. Começo a aumentar a lotação por hectare, né? E, consequentemente, isso vai ter uma influência, a partir do momento que eu aumento a oferta de concentrado, isso vai ter um impacto na eficiência biológica e no rendimento dos animais, Maria Luísa. Então, como a gente vê nesse gráfico, ele é muito interessante, que a gente vê ali, representando pelas colunas em verde, o rendimento de ganho. Na linha, que vai decrescente ali, que é a linha em escuro, a linha negra, a gente tem a eficiência biológica. O que é eficiência biológica? Quanto de a ração que o animal tem que comer para converter isso em carne, ou seja, quantos quilos de ração ele tem que comer para converter em uma arroba de peso. E representando ali nas linhas em vermelhos, a gente tem um rendimento de abate. Então, conforme eu vou aumentando o rendimento de ganho, consequentemente eu vou melhorando o rendimento de abate e vou reduzindo a eficiência biológica, justamente, que eu saio de um animal ali que tem um consumo em torno ali muito próximo de 200 quilos de ração para transformar em uma arroba de carne, chegamos a um animal muito próximo de 140, vamos dizer aí 150, assim, ele depende de um consumo de 150 quilos de ração para converter na mesma arroba de carne. Então, quando eu aumento a ingestão de concentrado, eu tenho um aumento na eficiência biológica desses animais, né? Eu melhoro a eficiência, está muito também atrelado à qualidade da dieta, quando eu uso insumos nobres, como farelo de soja, como torta de algodão, milho de boa qualidade. Não estamos falando assim em resíduos. O produtor sempre tem uma tendência a querer, lógico, os custos de produção hoje são muito altos, e é natural que se tenha uma vontade de minimizar esses custos. Mas assim, buscando em eficiência, em qualidade, eu sempre aconselho não atrelar, não usar resíduos na fase de terminação, principalmente pensando aí em ofertar insumos que vão dar uma boa conversão aos animais. Essa imagem é muito interessante, que ela ilustra bem, isso aí são dois rumens, e ilustra bem os animais que estão recebendo uma dieta mais concentrada de um animal que está recebendo uma dieta menos concentrada, ou seja, com maior teor de volumoso. Então, quando a gente olha o rumen da esquerda, a gente vê esse animal que está com uma dieta mais volumosa, um animal a pasto, ou um animal que está num confinamento tradicional com uma ingestão acima de 40% de volumoso. E quando a gente olha o rumen da direita, a gente vê um animal que está recebendo uma dieta com mais concentrado. E o próprio nome diz, concentrado. Então a dieta ela é mais concentrada, rica em grãos, a gente fala dieta de alto grão, né? Não estou falando do milho inteiro, mas uma dieta mais rica em grãos e diminuindo aí essa proporção de volumoso, na ordem de 30 a 40%, onde cerca de 60 a 70% o animal vai ficar balizado num consumo maior de concentrado. E isso tem um reflexo muito interessante no acabamento do animal, porque se a gente for pensar na carcaça do animal, eu estou diminuindo a câmara ruminal e está sobrando mais espaço para esse animal depositar carne. Então, assim, o animal consegue projetar, ter um acabamento, ter um volume maior em termos de carcaça. Então, a gente, só complementando, né, isso aí um confinamento tradicional, ou um animal estritamente a pasto, e um animal que está em TIP, né, na terminação intensiva a pasto. Isso vai refletir na qualidade de acabamento e rendimento, como a gente está vendo nessas ilustrações aí, animais a pasto, né, bem acabados. A gente vê duas imagens, a da direita reflete o animal no período das águas, e a imagem da esquerda, o animal no período de águas. Olha o volume de traseiro, né, que são as partes nobres do animal, e o animal ali em seca,
também com bom acabamento, isso mostrando que a gente tem, assim, consegue dar acabamento, consegue animais com qualidade em qualquer período do ano. Vale ressaltar, é muito importante que eu me lembrei agora, que assim, quando a gente pensa que a gente vai fazer efeito substitutivo de pasto, que eu preciso do animal comendo mais concentrado, é muito importante, já assim, hoje nós já estamos praticamente dentro do período chuvoso consolidado, mas quando eu estou na transição seca-águas, é importante que os animais já estejam em fase final de terminação, porque quando eu tenho o início das chuvas e eu vou começar com animais que assim, buscando um consumo maior de concentrado, pode ser que a partir do momento que eu encerre esses animais, os piquetes, para estar consumindo ração, e começa o período de chuva que coincide com a brotação do capim, há uma queda significativa no consumo de ração. E aí eu posso ter um comprometimento, assim, no período, no espaço que eu preciso terminar esses animais, que varia em torno de 90 a 120 dias, podendo alongar porque eles vão estar mais vinculados aos brotos. Então é importante que a gente encerre os animais que começaram no período da seca, antes do início das chuvas, e espera consolidar. Lógico, esses animais que vão entrar na engorda no período das águas, que eles estejam aí consumindo uma dieta em torno de 0,5% a 0,8%, que eles já estão fazendo a adaptação ao grão, e depois eles iniciam, aí vamos falar, consolidou as chuvas, firmou a brotação do capim, eu entro com novos lotes, lógico, aí ela vai ser progressivo esse consumo. Voltando à questão de aumento de lotação, então a gente consolida nesse slide essa questão do aumento. Então, assim, eu tenho um aumento de ganho de peso vinculado ao aumento de produção por hectare, né? Então, esse slide aí está mostrando. Então, a partir do momento que eu aumento o consumo, eu tenho essa concentração de animais, eu tenho um aumento no consumo de concentrado. Como eu disse, nesse período de chuva, ele vai ficar em torno de 1,2%, de 1,7% a 1,8% do peso vivo, não chega aos 2%, a menos que depende muito também do biotipo do animal, mas eu estou vendo ali que, então assim, eu estou com uma suplementação em torno de 1,7% a 1,8%, eu estou com uma média, né, de produção de arroba em torno de 5 a 5,4 arrobas por hectare, isso também está muito variado ao biotipo do animal. E ali também há o ganho, então a gente está vendo na coluna ali o ganho de arroba por cabeça no período vinculado à produção de arrobas por hectare ano. Então a gente chega aí muito próximo, nesse período de águas, a uma produtividade às vezes aí acima de 100 arrobas por hectare ano, dependendo, lógico, das condições e volta a dizer, da raça do animal, e de quanto esse animal o peso dele de entrada ao peso dele de saída. Então, consolidando ali, quando você me perguntou das vantagens nessa época, né, então, justamente, eu tenho um aumento de produção de arrobas por hectare nesse período. Período de chuvas, a gente vai estar vendo no slide mais para frente, mas ele hoje é uma janela interessante de estar se fazendo terminação. Por quê? Nesse período agora que nós estamos, praticamente os confinamentos já encerraram suas atividades ou eles estão encerrando as atividades. Então, em algumas situações, os pastos ainda não se consolidaram, eu ainda não tenho o boi de pasto acabado, que é o animal que eu vou ter acabamento dele, quando eu estou vinculado a pasto, uma suplementação balizada em proteinado, ali para os meses de abril, maio, boca de junho. E nesse período, quando eu faço a intensificação, eu consigo antecipar alguns animais que chegaram no início das águas com o peso em torno de 12, 13, 14 arrobas e estou antecipando caixa também na fazenda. E coincide agora também com o período de final de estação de reprodução, estamos aí no período de estação de reprodução, cabe lembrar que nós temos matrizes que vão no toque, elas vão dar vazia, e que também é muito interessante entrar com a terminação nesses animais, até porque quando eu faço a terminação a pasto de fêmeas, eu tenho uma redução da que a gente fala animais refúgio de coxo, quando comparado com confinamento. É muito mais tranquilo. Eu queria, Maria Luísa,
tô falando desses temas aqui, né? E fico aberto a mais perguntas, se você você pode estar fazendo. Beleza. Na verdade, eu tenho sim uma pergunta, né? Eu vi que você mostrou várias imagens. Pelas imagens, eu sempre falo, né, que é importante a gente trazer imagens aqui, gráficos, porque fica mais demonstrativo, a gente percebe a diferença, né? Mas eu queria que você mostrasse pra gente alguns números, alguns dados que comprovem essa eficiência da intensificação da terminação dos animais ao pasto, né? Legal, bacana, mas hoje, contra números, não tem argumentos. Eu vou estar mostrando agora uma sequência de slides onde a gente fez um trabalho. Isso aqui está numa fazenda em Nova Guarita, no Mato Grosso. São números que foram apresentados pelo nosso amigo Josinaldo, que já esteve aqui conosco, lá da Geagro. Agradeço aí, Josinaldo, pelos números, e eles consolidam realmente quando a gente está falando nessa questão de intensificação de terminação a pasto, seja ele agora no período das águas ou no período das secas. Fazenda Conquista, do nosso amigo Dr. Simvaldo, um grande abraço para o senhor aí, e vamos mostrar os dados. Isso aqui foram números que eles foram trabalhados de 2015 a 2019, ou seja, 4 anos de trabalho consolidado, onde a gente vai ver o seguinte: quando nós começamos a intensificar os animais, e isso foi desde a recria, a gente começou a fazer uma intensificação, isso começou lá atrás na recria, que numa próxima oportunidade a gente vai estar falando sobre intensificação de recria. Mas, então, voltando, na recria até engorda, nós tivemos um acréscimo. Então, nós saímos de uma produção de um peso médio dos animais em 2015, na ordem de 16,4 arrobas, e ao longo do período, até chegar a 2019, a gente teve um aumento aí de praticamente 6 arrobas. Se a gente colocar ali, nós saímos, de 6 arrobas, nós saímos de 16 e fomos para 22,32 arrobas, o peso médio dos animais destinados ao abate. Quando a gente vai na produção de arrobas por hectare ano, olha que número interessante. Nós saímos de uma produtividade média de animais, uma produtividade média de 5,34 arrobas em 2015 para uma produção de 34,79 em 2019, né? Muito próximo ali de 36 arrobas por hectare ano. Isso nós estamos falando assim, consolidando, e são números que também refletem a recria, puxa um pouco essa média, mas se a gente for pensar só na engorda, esses números vão passar das 80 arrobas por hectare ano, tá? Quando a gente fala do rebanho médio por cabeça dentro da propriedade, olha lá que legal, nós saímos de um volume de mais de 7 mil animais e houve um decréscimo desses animais para 5.144, 5 mil animais, porque a fazenda ainda tinha um volume maior de animais em cria, vaca de cria, e ela acabou se especializando mais na recria e na terminação, na engorda. Então houve uma redução do volume de fêmeas, da quantidade de fêmeas em reprodução, e aumentamos a recria. Então assim, olha que legal, diminuímos a quantidade de animais, mas aumentamos a produtividade, o peso médio de animais e a produtividade de arrobas por hectare. A venda de animais, ou seja, comercialização de animais, era abaixo das 900 cabeças em 2015, e em 2019 ultrapassou as 3 mil cabeças de animais comercializados durante o ano. E aí, quando a gente vai no total de arrobas vendidas, olha que dado bacana também. Então, reduzimos o número de animais, mas em contrapartida, elevamos a produtividade de arrobas. Saímos de uma produção em 2015 ali em torno de 14 mil arrobas e ultrapassamos as 73 mil arrobas em 2019. Então, assim, isso mostra que a intensificação, ela reduz a idade média de abate dos animais, consequentemente eu aumento o giro de animais dentro da propriedade. Quando eu aumento o giro de animais dentro da propriedade, acaba que assim, eu tenho arroba entrando e saindo ao longo do ano. Lógico, tem que ter um cuidado muito grande, principalmente no valor dessa arroba que entra, que hoje na pecuária a gente fala muito que se ganha mais na compra do que na venda, mas a gente acaba fazendo uma média interessante ao longo do ano, que é o que eu disse. Nesse período agora de águas, quando eu faço a intensificação, eu estou antecipando caixa,
né? E vamos dizer assim, eu estou melhorando a curva de ganho da propriedade, né? Ela fica um pouco mais retilínea ao longo de todo o ano, porque era sabido que até então a maioria dos animais destinados ao abate eram comercializados mais entre os meses de outubro e novembro, ali vamos falar, meado de setembro até novembro, e essa janela cada vez está invertendo e cada vez mais as propriedades mais eficientes, elas estão tendo abates durante o ano todo, quando elas fazem a intensificação. E quando eu passo a ter um abate durante o ano todo, o bacana é que eu consigo ter também um melhor relacionamento junto à indústria frigorífica. Porque o frigorífico também não quer o meu animal bem acabado durante um período só do ano, né? Ele quer um animal bem acabado durante o ano inteiro. Então, quando o frigorífico pensa, eu quero os animais da Maria Luísa, eu não quero ele só num período do ano, porque não vai fazer diferença no meu número. Eu quero animais com bom acabamento durante o ano todo. Então, esses números aí mostram que a partir do momento que a gente consolida a integração, a intensificação, e isso também está muito vinculado também à integração lavoura-pecuária, que cada vez mais a agricultura vem entrando nos espaços de pecuária. Eu fiquei praticamente mais de 10 anos no Mato Grosso, vi o crescimento da integração lavoura-pecuária lá, e agora estou vendo isso se consolidar aqui no Mato Grosso do Sul, que é muito legal. Então a gente tem oferta de grãos, né? A gente tem oferta de grãos e coprodutos próximos das áreas pecuárias que nos permitem a gente estar fazendo esses trabalhos de intensificação. E a agricultura também força a pecuária a se modernizar, porque tem também o incremento do preço da terra. Então, assim, hoje quem não é eficiente acaba de uma maneira em geral saindo fora da atividade. Esse dado, fechando aí os números lá em Nova Guarita, a gente vê que é o que todo mundo vem buscando, que é o aumento da taxa de desfrute. Ou seja, o que é a taxa de desfrute? É aquilo de animais, é o volume de animais que eu tenho dentro da propriedade com o percentual desses animais que eu tenho um aproveitamento deles. Cada vez mais se busca uma taxa de desfrute acima de 50%, muito próximo, né? Fazendas hoje que estão com uma taxa de desfrute na ordem aí vamos falar, muito próximo, né? Acima de 50%, são propriedades extremamente eficientes. Então a gente viu ali que em 2015 nós tínhamos uma taxa de desfrute na ordem de 8%, 8,7%, e ao longo de 4 anos nós elevamos isso aí para mais de 60% da taxa de desfrute, ou seja, os animais ficaram menos tempo na fazenda, eles chegaram da desmama ou eles foram desmamados da propriedade e muito rápido foi o período de crescimento dele, ou seja, intensificou, se recria e eles tiveram uma terminação, vamos falar, mais precoce. É o que a indústria também vem buscando, animais com precocidade, ninguém mais quer comer um bife duro, né? Então assim, temos que seguir o que o mercado nos busca, né? Que são animais mais precoces, mais bem acabados, ou seja, não dá mais para ficar pondo nome aos bois. O boi não pode mais ter nome na fazenda. O tempo de permanência dele tem que ser rápido. Com isso também, como eu volto a dizer, o giro de animais aumenta a lucratividade, aumenta a produtividade, torna-se competitiva a atividade pecuária quando a gente compara ela com a agricultura. Quando a gente faz o casamento agricultura-pecuária, a gente, vamos falar, a receita por hectare ano ultrapassa os R$5.000 com muita certeza. E com isso também melhora, vamos falar, melhora como um todo, né? A rentabilidade do produtor, dá sustentabilidade para a atividade, melhora a indústria, ou seja, é a corrente que a pecuária tem, né? Assim, o incremento em tudo. E aí, a gente, pensando agora nesse período de águas, que eu estava dizendo, né, na janela, fechando aí a nossa apresentação, esse gráfico mostra bem o preço médio pago pela arroba do boi gordo ao longo do período, ao longo do ano, que a gente vê que o aumento ainda está, né, o preço mais bem pago ainda vem ali nesse período que coincide ali com agosto, setembro, né?
Mas mesmo assim a gente está vendo ao longo dos anos, a gente vê em 2020 que o preço pago a partir de novembro teve um acréscimo. Então cada vez mais está ficando mais retilínea essa curva do preço pago pela arroba ao longo do ano. Que aí eu fecho a minha apresentação com esse gráfico agora, que a gente vê aí ao longo de 2018 a 2019 o valor pago médio pela arroba ao longo do ano. Então a gente vê que a janela de dezembro a janeiro está ficando interessante para terminação ao longo do, vamos falar, no período das águas, que não nos outros. Então, assim, isso mostra que a gente tem que intensificar a pecuária o ano inteiro, né? Não precisa ter medo de, mas eu vou dar ração agora no período das águas. Só fechando aqui que faça o trato assim, os animais têm um condicionamento, se o trato é a partir das 7 horas da manhã, e isso depois fica no nosso blog, eu estou à inteira disposição para estar tirando mais dúvidas técnicas a respeito desse assunto, mas assim, a gente costuma fazer o trato ali por volta das 7 da manhã, e um segundo trato na parte da tarde, distribuindo. Vamos falar, o animal está comendo 10 quilos, dou 5 quilos ali por volta das 7 da manhã e o restante ali por volta das 2, 3 da tarde. Vai chover à tarde. Aumento esse trato no período da manhã e às vezes não faço o trato no período da tarde, onde ele vai buscar o pasto. Mas aí é muito do tato, muito isso aí a gente pode estar discutindo posteriormente, fica a deixa aí para os nossos telespectadores está buscando quaisquer dúvidas a respeito desse tema aí, Maria Luísa. Sim, porque você vai aparecer aqui várias outras vezes, né, com a gente, nosso convidado aqui desde o primeiro café. Obrigado. É impressionante ver esses dados, assim, eu agradeço mais uma vez por você ter participado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço novamente a oportunidade, novamente me coloco à disposição aí através do nosso blog ou através dos nossos telefones, aí o contato. Qualquer dúvida à disposição. Novamente, muito obrigado pela oportunidade. Isso, como ele já mencionou, as informações adicionais vão estar lá no blog. Os nossos números de telefone passaram aqui durante todo o vídeo. Vocês podem ligar, tirar dúvidas e, é claro, adquirir nossos produtos. A gente tem várias cultivares, várias gramas e também temos a Top SS, nossa semeadeira. Walker, mais uma vez agradeço. O nosso café vai ficando por aqui. Não percam, toda quarta-feira, 9 horas do horário de Brasília, o Café com a Safra Sul. A melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!